Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Na aulinha de hoje, é essa pecinha aqui, que eu tô deixando aqui do ladinho para vocês verem. Eu vou usar a agulha número 3 e a linha Ame da Teste Piratininga. Ela tem um tex de 516, 250 metros no novelo. Essa cor aqui é a cor chantilly e vou utilizar também a cor vermelha para fazer essa peça, tá? Então, eu não vou falar a quantidade agora, porque eu tô fazendo essa abertura e nem comecei o trabalho. Mas eu deixo aí na descrição, vem como o link também de onde comprar, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Nós vamos começar com essa cor aqui. Para começarmos nosso trabalho, gente, nós vamos fazer correntinhas. Nesse início aqui, se você tiver dificuldade de fazer ela mais larga, troca ela. Pega a sua agulha número 3,5, vou até pegar aqui a minha, pra gente poder iniciar o nosso trabalho. Quantas correntinhas, Ju, você vai fazer aí? O tamanho do seu quadril, ok? Então, você vai fazer correntinhas do tamanho do seu quadril, porque a gente precisa aqui dessa peça entrando na gente, né? Então, faça aí do tamanho do seu quadril, lembrando que se a linha que você está usando cede muito, você faça ela menorzinha um pouquinho, tá? Para não ficar muito maior do que você precisa. No meu caso aqui, a minha linha, ela não cede, então, eu vou fazer exatamente do tamanho do meu quadril. Lembrando que o ponto chega no lugar, então, pode ser que ela dê uma cedida, mas não vai ceder muito. Então, eu vou fazer exatamente o tamanho do meu quadril, ok? Não vou contar quantidade de correntinhas, já falei com vocês, eu faço isso para você não precisar ficar contando e para facilitar a sua vida. Então, faça aí a quantidade de correntinhas do tamanho do quadril, seu, do seu cliente, é para quem você vai fazer a peça, tá bom? Prontinho, gente, fiz aqui, no meu caso, 121 centímetros, né, de correntinhas. E agora, eu vou aqui, ó, dar a volta aqui, ó, eu vou emendar já de uma vez. Tô puxando aqui toda a minha correntinha, já vou emendar de uma vez. Normalmente eu não faço isso não, mas hoje eu vou. Tem dia que a gente quer uma coisa, tem dia que a gente não quer. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Pronto, fechei com baixíssimo. Presinho já a nossa peça. E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Nesse lugar que eu prendi com baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular uma, duas na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Vocês viram que eu troquei de agulha, tá, gente? Já tô com a agulha número 3. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer isso por toda a minha volta. Vou fazer aqui e já volto. Ai, Ju, mas você não fez múltiplo de 3. Não se preocupe, calma aí. Olha só, foi bom não ter dado a quantidade certa para eu mostrar para vocês. Ficou aqui 1, 2, 3, eu teria que parar aqui, não é? E aí, vai ficar faltando um ali. O que que eu vou fazer? Vou pular 1 e vou vir no 2. E vou colocar aqui um ponto baixo. 1, 2, 3. E aí, pronto, fechei. Com baixíssimo aqui. Pronto. Ninguém viu que aqui eu pulei 2, tá vendo? Eu pulei um só, né? E fui no segundo. Então, é só você fazer isso aqui, entendeu? Por isso que eu não me importo que dê esse probleminha aqui. Gente, não vou fazer ponto alto e começando aqui no canto. Eu vou se encaminhar até aqui, ó, no próximo ponto, tá? Cheguei aqui, ó, vou subir. Não, vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui dentro, trazer um ponto baixo, ó, tá vendo? E uma correntinha que vai equivaler um ponto alto, calma. E aqui dentro, eu vou fazer mais 2 pontos altos, assim, ó. 1 e 2. Pronto. E aí, em cada espacinho desse aqui, eu vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2. 1, 2, 3. E de novo. 1, 2 e 3. Olha só.
E vai ficando assim. Então, agora, em cada espacinho, com 3 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. Ok? Vamos dar a volta todinha e já volto. Muito bem, ó. Fizemos aqui 3 pontos altos em cada argolinha de 3 correntinhas. Eu vou chegar aqui no meu finalzinho, aonde eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir no próximo ponto, nesse terceiro aqui, ó, e vou prender com baixíssimo, ó. E aí, a gente fez a correntinha daquele de cima. Eu vou caminhar, gente, até o próximo vãozinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Entre um e outro. Caminhei. Cheguei aqui. Caminhei até aqui. Vou, olha só, pra gente iniciar esse trabalho aqui, eu vou, ó, levantar. Dei uma altura no meu ponto, tá? Seguro com esse meu dedo aqui, ó, vou fazer assim, ó, na linha, como se eu estivesse fazendo uma laçada. Venho aqui dentro do buraquinho, trago o meu fio, puxei uma vez, puxei mais uma vez. Bom, fiz um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, laço a minha agulha, agora eu vou voltar lá atrás, ó, a cada 3 desse aqui, ó. Dou uma alongada no meu ponto, tiro 2 e tiro mais 2. Pronto. E agora, a nossa sequência é essa. Eu só fiz aquele ponto aqui, ó, de início. Agora é o seguinte, lacei minha agulha, venho aqui e faço o meu ponto alto. Você pode alongar ele. Uma correntinha, lacei minha agulha, venho aqui atrás, alongo o meu ponto, tiro 1, tiro 2 e tiro mais 2. De novo, lacei, aí eu venho aqui, ó, a cada 3, né? Faço um ponto alto mais alongadinho, uma correntinha, laço, volto aqui, trago ele, tiro 2 e tiro mais 2. E a nossa sequência agora é essa. Pulo esse aqui, vou lá, uma correntinha e volto aqui, ó. Então, aqui vai ser, a sequência vai ser exatamente essa. Vamos de novo, lacei, vim aqui, fiz um ponto. Uma correntinha, volto, venho aqui e faço outro ponto mais alongado. Vamos dar toda a volta nesse jeitinho, não esquece da correntinha. Vamos dar toda a volta assim e já volto. Então, fizemos aqui os nossos xizinhos em todas aqueles conjuntinhos. Terminei aqui, aí aqui eu vou procurar a pontinha do meu, não a correntinha, só nessa pontinha aqui do meu ponto alto, ó. E vou prender com baixíssimo, ok? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com baixíssimo aqui no centro do meu X, tá vendo? Vou caminhar aqui. E aqui, eu posso tanto fazer aquele ponto, né? Assim, ó. E venho aqui, trago meu pra cá e faço assim. Posso fazer assim, ou posso simplesmente vir aqui dentro, fazer um ponto baixo, uma correntinha, que é o que eu prefiro, e mais aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos, ó. Assim. E agora, em cada correntinha dessa do nosso X, eu vou fazer 3 pontos altos. Opa, peguei ele no fio que não era pra pegar, ó. Ficando assim. Ó. Procuro aqui a minha correntinha e vou fazer os meus 3 pontos altos. Assim. Sem correntinha nem nada de separação, tá? Em cada lugar aqui, eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Desse jeitinho. Vou dar toda a minha volta e já volto. Prontinho, ó, fizemos aqui, ó. Fizemos aqui as nossas carreirinhas e aqui eu vou parar, tá? Então, eu vou pegar aqui meu fio, vou cortar. Ó. Vou pegar aqui essa minha agulha de tapeçaria e vou imitar aqui o ponto. Aqui, ó. Vou vir aqui, tem esse primeiro e tem esse segundo. Vou vir nesse segundo aqui, ó. Aqui, e vou fazer aqui a minha correntinha daqui da parte de cima. Venho aqui por dentro, saindo aqui. Tive que desligar, gente, meu telefone começou a tocar um alarme. Aí, eu volto por aqui, ó.
E depois ainda volto aqui por baixo, vou por dentro, vou saindo aqui, ó, ó. E vou aproveitar para arrematar o meu fio. Se você quiser deixar o fio ali também, ali em cima, e depois ir passando o vermelho por cima, também dá. Mas aqui, ó, eu vou colocando aqui, pronto. Ajeito certinho e corto meu fio. Bom, agora nós vamos pegar a cor vermelha. Ó, vou pegar o vermelho. É que eu vou tirar esse daqui e pegar o vermelho agora. Eita, que eu saí derrubando tudo. Nossa. Agora eu vou pegar em qualquer lugar aqui, eu não preciso pegar exatamente aqui, posso pegar aqui. E nesse momento, gente, ó, vou aqui dar duas argolinhas, duas laçadinhas na agulha aqui, ó. Dei duas laçadas. Vou vir aqui, ó, no meu ponto e vou fazer um ponto alto. E para cada ponto alto da carreira de base, eu vou fazer um ponto alto. Ok? E vai ficando assim. Então, agora é ponto alto. Então, para cada ponto alto, um ponto alto. Vou fazer toda a volta e já volto. Ó, gente, chegamos aqui, vou ensinar para vocês um jeitinho da gente fazer um fechamento invisível. Vou até tirar esse fiozinho que ficou pra cá, ó. E vou vir aqui, ó, no segundo ponto, não nesse primeiro. No segundo ponto aqui, ó, e vou prender com baixíssimo. Pronto. Fiz aqui a correntinha dessa parte de cima. Vou levantar aqui a minha laçada, venho no próximo de trás pra frente, levo essa laçada lá pra trás. Pronto. Agora, para iniciar o nosso trabalho, aqui, esse aqui eu posso jogar pra cá, pra gente já ir escondendo ele. Para iniciar o nosso trabalho, eu venho aqui na frente, ó, trago a minha laçada, faço um ponto baixo, uma correntinha, e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Quando a gente der a volta todinha, nós vamos mais uma vez fazer o fechamento. E vamos subir mais uma carreira, ou seja, eu vou subir 3 carreiras de vermelho. Então, ó, chegou aqui, eu não faço aqui, eu faço no segundo, eu venho aqui nesse pontinho aqui, prendo com baixíssimo, levanto a minha laçada, venho no próximo de trás pra frente, eu puxo a laçada, depois eu venho fazendo o ponto baixo, uma correntinha, igualzinho eu fiz aqui. Vou subir aqui 3 carreiras, aqui, ó, na hora que a gente voltar aqui, ó, você vai pegar aqui um ponto e aqui é outro ponto, ó, tá? Você tem que pegar a quantidade de pontos que está aqui na carreira. Então, você vai pegar aqui nessa laçadinha aqui que a gente fez um baixíssimo, pegando esse ponto. E depois, essa partezinha que você passou pra frente, você vai pegar ela todinha e fazendo mais um ponto. Ok? E aí, prender aqui com baixíssimo, igual eu fiz aqui agora. Se você não gravou, volta um pouquinho o vídeo, vem aqui nessa parte, tá? Que você vai entender. Então, é somente isso. Vou subir aqui mais 2 carreiras. Eu quero subir a quantidade que ficar mais ou menos nessa altura aqui. Eu acredito que sejam 3 carreiras também, tá? Então, eu vou subir aqui e já volto. Prontinho, fizemos aqui as nossas 3 carreirinhas. Vou cortar o meu fio mais uma vez. Cadê minha agulhinha? Vou pegar a minha agulhinha aqui. Vou vir aqui, ó, não nesse ponto, e fazer a correntinha da parte de cima do nosso primeiro pontinho ali. Volto aqui, igualzinho eu fiz no outro. Eu volto aqui pra dar essa laçadinha aqui de trás e volto por aqui, aproveitando pra esconder o meu fio. Se você não quiser voltar e deixar aqui, você pode fazer também. Eu prefiro, já que eu já tô com a agulha na mão, já ir arrematando meu fio aqui, já escondendo, já mandando para um lado, para o outro. Eu gosto de fazer assim. Bom, escondi meu fio, cortei. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o mesmo processo da primeira carreira. Vou pegar aqui. Vou vir aqui, ó. Vou tentar vir na mesma direção desses daqui, tá vendo aqui, ó? Aqui onde eu fiz um ponto baixo, né? Vou tentar vir aqui, ó, mais ou menos no mesmo ponto
mais ou menos aqui, deixa eu ver. Ele vai andando, né? Deixa eu ver aqui. Aqui seria aqui, aqui. Aqui, esse aqui. Que é esse aqui, que é esse aqui, que é esse aqui. Ah, mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? Então, aqui mesmo que eu vou fazer. Vou fazer uma correntinha. No mesmo local, eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Fiz aqui um ponto baixo. Depois, eu escondo esse meu fio. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3. E de novo, 1, 2 no terceiro, eu faço um ponto baixo. Agora, gente, é repetição. Vou fazer as minhas argolinhas como eu fiz no início do trabalho. Depois eu vou, em cada argolinha eu faço 3 pontos altos. E depois eu venho fazendo ponto X, depois 3 pontos altos. Mas eu vou fazer o seguinte, vou terminar aqui as minhas argolinhas e já volto. Ó, chegamos aqui, vai dar certinho. 1, 2, lá no terceiro. 1, 2, 3. E aí, eu venho aqui e prendo com o baixíssimo no ponto baixo. Deu certinho, porque agora a gente tá com a quantidade certa de pontos, ok? Então, eu vou vir aqui dentro das minhas 3... Peraí. Vou vir aqui dentro das minhas 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo e vou subir uma correntinha. E aqui dentro, eu vou fazer... Peraí que eu tô puxando o fio, gente, o fio enrolou. Aqui dentro das minhas argolinhas, eu vou fazer o quê? 3 pontos altos, né? Eu já fiz aquele que eu iniciei, mais 2. E aí, sem correntinha de espaço nem nada, em cada ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou dar a minha volta todinha e já volto para fazer mais uma vez com vocês a parte do X, tá? Vizinhos falando, gente. Infelizmente, a gente vai ter que escutar. Vou dar a volta e já volto. Então, vamos repetir mais uma vez essa parte aqui do xizinho que a gente faz. A gente tem aqui um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou no próximo ponto e prendo com um baixíssimo. E vou caminhar até vir aqui, ó, no centro aqui, entre os 3 pontos e 3 pontos, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma altura no meu ponto, segurar aqui com o dedo, ó, lacei, vim aqui no centro, trouxe o meu fio, puxei e vou puxar mais uma vez. Pronto. Uma correntinha e agora eu volto aqui, dou uma alongada no ponto e vou fazer o meu X. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto, ok? E aí, eu vou seguir vindo em cada cantinho desse aqui, ó, depois dos 3 pontos, voltar aqui, fazer o meu ponto alongado, igual a gente já fez, ok? Opa! Então, vou fazer aqui, ó, ponto, uma correntinha, volto. Vou aqui, faço o meu ponto, uma correntinha, e esse ponto aqui, a gente alonga ele para ficar esse X bem bonitinho. Pois bem, fizemos aqui o nosso X, depois do X é o quê? Em cada correntinha dessa aqui do nosso X, nós vamos fazer 3 pontos altos, igual a gente fez aqui, ok? Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto. Se você tiver alguma dúvida sobre o fechamento aqui, que não é complicado, vocês voltem aqui nesse pedacinho e fazem. Mas é assim, chegamos aqui, a gente prende com o baixíssimo naquele ponto alto, né? Caminha aqui até o centro, aqui no X, vou lá, faço um ponto baixo, subo uma correntinha e faço mais 2 pontos altos. E aí, vou seguindo fazendo 2 pontos altos em cada espacinho de correntinhas, ok? Então, é bem simples. Vou fazer aqui e já volto. Ó, gente, então fizemos aqui, aquilo é a mesma coisa. Vou cortar o meu fio, fazer o arremate. E agora, o que que nós vamos fazer? Agora é somente ponto alto na linha vermelha, tá? Por enquanto, né? Agora a gente vai começar a subir o nosso vestido. Então, o que que eu quero de vocês? A gente vai pegar aqui agora, deixa eu só terminar aqui. Pronto, cortei. Vou pegar aqui agora e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Pegar a linha vermelha.
e começar a subir aqui. Lembrando que, vou dar só uma laçada, que aquela hora eu tirei a laçada do outro. Ó, vou fazer só assim, ó. Como se fosse um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazer ponto sobre ponto. E aí, a gente volta fazendo aquele ponto invisível, né? Aquele jeito de arremate pra gente fazer um arremate mais invisível, né? Então, é sempre assim. Toda vez que a gente iniciar o nosso trabalho, nós vamos iniciar com um ponto baixo e uma correntinha somente. Porque aí a gente vai fechar com baixíssimo aqui, ó. E aí, nós vamos fazer a correntinha de cima deste ponto, ok? E depois a gente vai caminhando. Isso a gente vai fazer, gente, até chegar na nossa cintura. Quando chegar um pouquinho abaixo da nossa cintura. Se você tem a cintura muito fina, a gente vai fazer algumas diminuições. Se você não tem a cintura muito fina, você pode subir reto, mesmo porque a gente vai fazer uma faixa depois nesse vestido. Só que para não ficar muito embolado, eu pensei de dar uma diminuída, principalmente porque eu tenho uma cintura um pouco mais fina, né, para fazer uma silhuetazinha. Mas não é para ficar justo o vestido. Repetindo, eu não quero ele justo, tá? Então, eu vou dar a volta aqui, já volto só pra gente gravar mais uma vez como que é o fechamento, tá bom? Prontinho, ó, fizemos aqui, agora eu vou fazer de novo o fechamento com vocês. Pula esse primeiro que a gente fez, vai lá no segundo ponto, aqui, ó, na correntinha do segundo ponto, e faz aqui o baixíssimo desse ponto aqui. Levanta aqui o fio, vem no próximo e traz o fio pra trás. Pronto. A gente dá uma arrumada e aí volta aqui pra frente, faz um ponto baixo, uma correntinha e volta a fazer ponto sobre ponto. E isso a gente vai fazer seguindo aí até a gente chegar pouco abaixo da cintura, tá? Repetindo, se você tiver uma cintura bem fininha, você deixa ali que a gente vai começar a fazer algumas diminuições. Vou fazer aqui uma quantidade de carreiras e já volto pra falar com vocês como que ficou. Mas já tá ficando lindo, né? Já volto. Olha só, gente. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o tamanhozão que está. Ó, fiz aqui 32 carreiras. Vou medir para vocês saberem mais ou menos o tamanho que está. Lembrando que depois o ponto chega no lugar, ele ainda vai aumentar um pouquinho. Aqui, por enquanto, eu estou com 40... Peraí que eu puxei, peraí que lá de cima até aqui, 46,5, ó, mais ou menos, tá vendo? Eu fiz, depois desse motivo aqui, eu fiz 32 carreiras. Deixa eu medir aqui para vocês verem daqui até aqui, 32 carreiras, deu mais ou menos 36 centímetros, ok? Eu fiz, deixa eu explicar, eu coloquei acima um pouquinho do meu joelho. Aqui, olha, já chegou, depois do meu bumbum, na parte de cima do bumbum, onde já começa, né, o bumbum faz assim, né, gente? Então, ali naquela parte de cima, mais ou menos uns 4 ou 5 dedos abaixo da minha cintura, tá? Porque a cintura é bem mais fina. Vamos lá. Ju, eu não tenho uma cintura muito fina, mas eu queria cinturar. Você pode fazer essa carreira de diminuições do jeito que eu vou fazer, ou você pode diminuir a agulha, tá? Eu tô usando uma agulha número 3, você pode usar uma agulha 2, 2,5, para diminuir e dar uma acinturada, caso você não tenha uma cintura muito fina. Você tem a cintura mais fina, você vai seguir a carreira aqui de diminuição, igual eu vou seguir. Mas olha só, eu não quero esse vestido justo, eu quero só ele acinturado, ok? Então, eu não vou fazer ele exatamente na medida do meu quadril, não. Do meu quadril, não, da minha cintura, não. Se você tá fazendo para alguém, você vai ter que saber a medida do quadril, depois a medida da cintura, depois a medida do busto, a altura que a pessoa tem, ok? Tudo isso você precisa saber. Mas vamos lá. Cheguei aqui, vou fazer de novo aquele fechamento. Ó, fiz aqui, ó. Prendi com baixíssimo, depois desse aqui vou no segundo, prendo com baixíssimo, dou uma levantada na argola, venho no terceiro ponto, ó, 1, 2 no terceiro, puxo ele pra trás, ajeito a minha argolinha, venho aqui na frente e faço um ponto baixo e uma correntinha. Gente, eu faço isso em quase todos os meus trabalhos. Quando eu quero fazer diminuições, eu não faço conta de quantos eu tô múltiplos, não faço nada disso, justamente para ficar mais fácil para vocês. Como eu quero que essa diminuição vá gradativamente e não abruptamente, eu vou fazer aqui, ó, 20 pontos. Ó, 4,
5. Deixa eu fazer 20 pontos. Pois bem, fiz aqui, ó, 20 pontos, tá? Cheguei aqui no 21º, eu vou fazer metade de um ponto. Deixei a laçada na agulha, dou mais uma laçada, venho e faço mais a metade. E depois eu vou fechar os dois juntos. Eu fiz uma diminuição, ok? Então, nós vamos combinar o seguinte: a cada 20 pontos altos, eu vou fazer uma diminuição. Para o quê? Para começar a diminuir um pouquinho aqui na minha cintura. Como eu disse, eu não quero ele exatamente justo. Se você quiser justo, tá tranquilo, você vai fechando de acordo com o seu quadril. Sua cintura. Se você, repetindo, se você tem um quadril muito largo e uma cintura muito fina, você pode fazer essas diminuições a cada 10 pontos, tá? Se você achar que é necessário. Eu vou fazer gradativamente para que eu consiga chegar no tamanho que eu quero. Ó, deixa eu ver aqui quantos eu já fiz. Depois da diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos 20, eu venho aqui, metade, lacei, faço a metade, fecho os dois juntos, mais uma diminuição. Então, eu vou fazer isso no decorrer de toda a volta, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Bom, ó, cheguei aqui, deram 20, eu fechei aqui. Só sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, eu vou fazer os meus 5 pontos, tá? Se tivesse sobrado mais de 10 aqui, eu faria mais uma vez uma diminuição. Mas como não sobrou, eu não vou fazer, não. Muito pertinho uma diminuição da outra. Ó, e aqui, ó, vou fazer aqui. Pronto. Fizemos essa carreira, pulo esse ponto, venho no segundo, faço um baixíssimo, levanto aqui. Isso é a minha cachorra, gente, brincando com o brinquedinho dela. Ó, pronto, ajeito aqui meus pontos. Venho aqui na frente e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Pois bem, fizemos aqui aquela carreira de diminuição. Você vai ver que ele vai começar a querer fechar, mas não muito, tá? E como que nós vamos fazer agora? Lembrando que se você não tem a cintura fina, você pode só trocar agulha ou nem trocar, pode ir subindo até você chegar no seu busto. Se você tiver muito busto, você vai ter que fazer aumentos, mas eu já vou chegar lá, calma aí, é rapidinho. Terminei essa carreira de aumentos, eu vou intercalar uma sem aumentos, terminei essa cadeira de diminuições, eu vou fazer uma de diminuição, uma sem nada, depois mais uma diminuição, mais uma sem nada. E talvez uma terceira de diminuição. Eu já volto para falar com vocês. Essa foi a cada 20 uma diminuição, vou fazer uma ponto sobre ponto, depois eu vou vir fazendo mais uma de diminuição, depois ponto sobre ponto e vou experimentar. Vou ver. Eu acredito que eu vou ter que fazer mais uma terceira com diminuições. Mas eu volto aqui, eu vou só terminar aqui, eu volto e falo com vocês em qual carreira que eu fiz, ok? Mas é aquilo. Você vai ter que experimentar, ou se você estiver fazendo para uma cliente, você vai ter aí a medida da cintura dela. É claro que, eu acho que eu tenho 90 e poucos de cintura. Eu não vou fazer exatamente a minha cintura. Eu vou fazer mais larguinho, porque eu não quero, aquilo que eu falei, eu não quero justo. Eu só quero acinturar o meu vestido, ok? Vou fazer e já volto. Aí eu mostro pra vocês a medida, como que ficou, tudo certinho, tá? Bom, olha só, ficou assim. Vocês podem ver que, olha aqui, como que já começou a acinturar a peça, tá vendo? Pra vocês terem uma noção, vamos lá. Aqui no quadril, vou colocar só de um lado ao outro, tá, gente? Ó, 56 centímetros, mais ou menos. Se eu ajeitar, fica até mais, mas vamos lá, ó. 56,5, tá vendo aqui? Só mostrando aqui e mostrar aqui na ponta, aqui onde eu parei. Ó. 50,5. Não sei se tá aparecendo, deixa eu mostrar aqui, ó. Peraí. 50,5, tá vendo? Então, como a gente diminuiu? Eu diminuí, então, daquele jeito que eu falei com vocês mesmo. Deixa eu encontrar aqui, ó. A primeira carreira que eu fiz diminuição, aqui você tá vendo uma diminuição, né? Depois eu não fiz ponto sobre ponto. Depois eu vim fazendo outra com diminuições a cada 20 pontos. Depois eu fiz outra ponto sobre ponto. E depois essa última aqui, fazendo a cada 20
uma diminuição, tá vendo? Então, 3 carreirinhas aqui pra mim já ficou o suficiente. Eu coloquei, experimentei. No meu quadril, o vestido tá justo. Justo mais ou menos, né, gente? Porque ele ainda cede um pouquinho. Porque eu fiz do tamanho do meu quadril, ok? E depois eu vim fazendo essa diminuição. Ele ficou acinturado, porém não está justo. Se você quiser justo, você vai continuando intercalando aí, ó. É uma carreira de ponto sobre ponto e outra carreira de diminuição. E agora, gente, eu vou subir até embaixo do meu busto. Por que embaixo do meu busto? Porque eu vou chegar no busto e vou ver se eu preciso de fazer aumentos. No meu caso, eu acredito que não, porque eu tenho pouco busto, eu tenho muita bunda e pouco peito. Então, mas se você aí... Ai, Jô, eu tenho a cintura fina e muito busto. Ok, então você vai chegar até embaixo do seu peito. Quando você chegar embaixo, um pouquinho mais abaixo, uns 2 dedos abaixo do peito. Na hora que você chegar ali, você vai começar a fazer aumentos. Para quê? Para caber o seu busto ali dentro. Entendeu? Uns 2 dedos abaixo do seu peito ainda. Eu acho, como o meu é muito pequenininho, eu duvido que eu precise, tá? Mas eu vou voltar aqui e falar com vocês. Ó, precisei, não precisei, ok? É como se você fosse fazer um vestido tomara que caia. Só que bem tomara que caia, tá, gente? Eu vou até pegar uma folha aqui. Eu tô aqui com uma folha que eu escrevi um monte de coisa aqui. Tava escolhendo umas fotos. Olha só, aqui tá o nosso corpo, né? Aqui tá o nosso corpo, tá? Aí aqui, ó, vamos fazer um bracinho aqui, pescocinho, tá? Aqui tá o busto, ok? Vamos supor que eu quero fazer aqui assim, ó, vamos colocar aqui que tá o peito aqui, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui em cima do peito, ó, até chegar aqui. Por que você não vai fazer até lá em cima, Ju? Porque eu preciso de uma cava grande, porque a gente ainda vai fazer detalhes aqui, ó. Entendeu? Então, a gente vai parar aqui, ó, bem em cima aqui do mamilo. Porque a gente ainda vai subir ainda uma parte, só que a gente vai começar a subir uma parte já fazendo a cava. Essa cava vai ter que ser grande pra gente poder fazer o detalhe aqui das laterais, ok? Normalmente, pra mim que sou GG, em torno de 30, 31, 32, dependendo da cava que eu quero. Pessoa menor, 28, 27, 26, depende. Só que, repetindo, eu preciso dessa cava muito maior do que eu uso normalmente, porque eu vou fazer um detalhe ainda, tá? Mas o que você vai ter que ter na cabeça agora? Que você vai fazer um vestido, tomara que caia, até mais ou menos no mamilo. Repetindo, se você tem peito grande, abaixo do peito, 2 dedos, mais ou menos, 2 dedos, vamos colocar em centímetros, mais ou menos aqui, ó, 3,5 centímetros, quase 4 centímetros abaixo do peito, porque aí você vai começar a fazer aumentos. Ju, eu tenho muito peito. Você tem muito peito, a cada 10 você faz um aumento. Não, Ju, não tem tanto peito assim. Aí você, a cada 10, a cada 20 você faz um aumento. Igual a gente diminuiu, só que aumento. Como que é um aumento, Ju? 2 pontos no mesmo ponto, tá? Já tô falando isso tudo aí pra vocês irem fazendo. Mas pra mim é muito rápido, tá? Aliás, pra mim não, pra você é muito rápido. Vai ser de um vídeo pro outro. Eu vou subir aqui até chegar mais ou menos no meu peito e volto pra falar com vocês. É de um vídeo pro outro. Peraí. Gente, olha só a quantidade que eu fiz. Ó, aqui eu não vou falar mais quantidade de carreiras que eu fiz, não. Vocês querem saber, gente? Bom, depois que eu parei de fazer os aumentos, as diminuições, deixa eu ver quantas carreiras eu fiz. Peraí, então, que eu vou ter que contar, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Peraí. Gente, eu custei a descobrir. Aqui tem uma diminuição, aí depois eu não fiz, aí depois eu fiz outra com diminuição, depois eu não fiz, depois eu fiz outra com diminuição, né? Naturalmente aqui, mais ou menos, perto da minha cintura. E aí, eu subi mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Subi mais 14 carreiras. Ao todo, meu vestido... Lembrando, gente, que isso aqui, ele ainda vai ceder, tá? Porque ele vai... O ponto vai chegar no lugar. Eu não fiz muita coisa. E aquilo que eu falei, eu tenho pouco busto, tá? Eu tenho muito pouco peito. Então, pra mim, já chegou lá onde eu falei com vocês, ó. Deixa eu colocar bem lá em cima. É quase 70 centímetros. Deu... Deixa eu ajeitar certinho. 70 centímetros, ó. 70 centímetros. Tô segurando aqui. Então, ficou aonde eu disse pra vocês. Bem no bico do meu peito. É aonde eu queria.
porque eu quero isso aqui. E outra, mais uma coisa. Eu não fiz aumentos no busto. Porque eu cheguei aqui, tava mais ou menos... Porque lembra que eu só fiz a cinturada, eu não fiz justinha. Então, quando chegou no meu busto, deu no meu busto também, então eu não fiz aumentos. Mas, repetindo o que eu já falei, se você precisar aumentar, é só você ir fazendo os aumentos, uma carreira de aumentos, uma sem, uma carreira de aumentos, uma sem. Ou, se você tem muito busto, faça uma carreira de aumentos a cada carreira, faça aumentos, e aí só distribui ele de maneira que ele não fique um em cima do outro, tá? Bom, aqui, ao todo, para mim, eu tenho 138 pontos. Se você chegou aqui e você não tem um número par de pontos, no último ponto aqui que você fez aqui, você faz 2, tá? 2 no mesmo ponto, faz um aumentozinho aqui invisível. Faça 2 para você ter um número par de pontos, para você conseguir dividir a sua peça ao meio, tá? Aí agora a cava. Eu falei com vocês que eu quero uma cava larga, porque depois a gente vai fazer a parte circular. Então, eu vou colocar aqui em torno de 12 centímetros para mim, que sou GG e tenho costas largas, mas pouco busto, tá? Então, o que você vai ter que dar uma olhadinha aí? Você vai ter que olhar de um lado ao outro. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais, gente. Como eu vou fechar, acho que eu vou colocar 14. Acabei de colocar aqui embaixo do braço, sabe? Chegando lá atrás e quase no meu peito, deu 14 centímetros. Vou aumentar, vou fazer 14 centímetros. 14 centímetros, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Ai, Ju, o meu é pequenininho, o meu é tamanho menor. Diminui 1 centímetro para cada tamanho. Vamos colocar que o meu é GG, você diminui aí 1 centímetro para cada tamanho. Vou colocar aqui, ó, 14 centímetros aqui, ó. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos, deu 19 pontos. Ou seja, eu teria que tirar 38 pontos para cada cava, de cada lado, tá, gente? Que eu tô fazendo as contas. Se eu tenho 138, então, nossa, para mim ficou uma continha tão fácil. Vocês vão falar, gente, que maluquice é essa que ela tá falando? Vou até escrever. Aqui, onde eu fiz isso aqui pra vocês. Eu tenho 138 pontos. Eu falei que embaixo aqui do braço aqui, eu vou deixar um espaço com mais ou menos 14 centímetros, que deu para mim mais ou menos 19 pontos. O dobro é porque dessa cava e dessa cava, então 38. Eu tenho que deixar 38 pontos, ou seja, 19 de um lado e 19 do outro. Então, vai me sobrar 100 desses pontos. Então, eu tenho que fazer o que eu tô fazendo? Aquela parte aqui do vestido, tanto à frente quanto atrás. Eu vou fazer ele com 50 pontos. Aliás, iniciar ele com 50 pontos. Então, foi essa conta que eu fiz. 50 por quê? De um lado e da parte de trás, a outra. Então, é só pra eu fazer o seguinte, que eu tô pensando nisso, quer ver, ó? Porque eu cheguei aqui, eu não vou fechar, eu não vou cortar o meu fio, né, pra deixar. Então, eu sei que aqui, ó, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Esse aqui eu vou deixar pra minha cava, ó. Não precisava nem marcar, mas eu vou marcar pra vocês verem, ó. Esse lado aqui é pra minha cava, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos. Daqui pra cá, eu vou ter que contar 50. Daqui pra cá também, ó. Vou fazer aqui, ó. Já fiz até o primeiro aqui, inicial. 1, 2, vou contar 50 pontos. 3, tá? Vou fazer 50 pontos e já volto. Pronto, fiz aqui 50 pontos. Aqui, ó, eu vou até contar pra vocês verem. Eu vou ter que deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui também, deixa eu pegar aqui o outro pontinho, 19. E aí, agora, depois do marcador, eu preciso ter 50 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49, 50. Tá vendo? Depois do marcador. No marcador é o do meu número 19, que eu tô deixando embaixo do braço.
E aí, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque nós vamos fazer frente e costas a mesma coisa. Cheguei aqui na carreira de número 1, fiz 50 pontos. Vou virar o meu trabalho. Peraí, gente. Virei o meu trabalho. Vou chegar vocês mais pra cá. Pronto. Agora, a partir da primeira carreira, eu vou fazer diminuições. Esse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha como se fosse meio ponto. E aqui eu vou fazer meio ponto e vou juntar os dois, como se aqui fosse uma diminuição. Então, esses 2 pontos equivalem a 1. E aí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá do outro lado. Se eu tinha 50 pontos, eu vou fazer uma carreira, eu vou fazer uma diminuição em cada lado, eu vou ter 48, ok? Então, vou fazer aqui até chegar do outro lado e já volto. Bom, cheguei aqui, até aqui 47 pontos, contando com aquela diminuição lá. E aqui eu tenho 2 pontos, ó. Eu vou fazer uma diminuição mesmo, pra ficar bem bonitinho. Meio ponto, aí venho aqui naquela correntinha, mais meio ponto e fecho tudo junto. Fiquei, então, uma diminuição conta 1 ponto. E aí, eu contei 48. Vou virar o meu trabalho e vou voltar a fazer diminuições de novo. Uma diminuição de cada lado. Na diminuição aqui, eu vou fazer, nessa aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha que equivale a meio ponto alto. E fazer o meu ponto alto. E contar esses 2 como uma diminuição. Se eu tinha 48 pontos, agora eu vou ficar com 46 pontos. E assim eu vou fazer, gente. Vou fazer várias carreiras até chegar ali abaixo do meu pescoço, tampar o meu busto, né? Aí depende agora do decote que você quer, da altura que você quer de cava também, tá? Agora vai depender disso. Você vai subir e vai fazendo diminuições, uma em cada lateral. Eu vou fazer isso tanto na frente quanto atrás. Eu vou fazer as minhas aqui e volto e falo, olha, fiz tantas carreiras, deram tantas diminuições, tá? Qual a medida que ficou. Isso é aquele conselho que eu já dei para vocês. Vocês vão precisar trabalhar por medidas, conversar com a cliente de vocês e, principalmente, o que eu gosto bastante é ter um manequim. Um manequim que tenha a medida da sua cliente é muito bom para você ir o tempo todo testando, experimentando. Não adianta eu falar com vocês aqui sobre medida de tamanho M, de tamanho... Às vezes a pessoa é M em cima, G embaixo. Então, a melhor coisa que a crocheteira faz é trabalhar com medidas, tá? Então, eu vou fazer aqui as carreiras e já volto falando com vocês, ó. Deu tantas carreiras, tá? Lembrando que é uma diminuição de cada lado. Comecei com 50, fiquei com 48, agora eu vou fazer 46 e assim vou. 44, até eu chegar nas carreiras que eu preciso. Olha só, gente, fiz de um lado, fiz de outro, já fiz os 2 lados, esse aqui eu já cortei o fio, esse aqui também, ó. Ficou assim, aquela minha parte que eu separei, tá? Bem bonitinho, aqui, tá? E aqui eu subi 11 carreiras, vamos ver aqui quantos centímetros deram, para vocês terem uma noção, em torno de 12 centímetros, ok? Então, coloquei ao contrário, né? 12 centímetros. Isso aqui ficou assim, uns 4 dedos abaixo ainda do meu pescoço. Porque eu não queria isso lá em cima, eu não queria uma gola canoa, não é isso que eu quero. Então, eu só subi essa parte aqui, que deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas. Eu comecei com 50 e terminei fazendo um aumento, uma diminuição em cada lado com 30 pontos. Contando a diminuição como 1 e como 1 do lado de cá, ao todo eu fiquei com 30 pontos, ok? Fiz de um lado, vim pro outro. Aqui nesse outro, eu já vou fazer o acabamento, porque a gente vai fazer a alça desse vestido. Porém, como ele é de outra cor, aqui fica feio, né? Então, vamos fazer vamos rodar aqui com pontos baixos. Vou fazer uma correntinha. Para cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Para cada ponto alto, 2 pontos baixos. Só isso. Aí, eu vou dar essa volta todinha. Ó, aqui é ponto... Mesmo que ele seja diminuição, você pode fazer aqui, ó. É ponto alto. Que a gente fez foram 11 carreiras de ponto alto. Vou terminar aqui, ó, só pra mostrar como que fica. E nós vamos dar essa volta todinha
para fazer esse acabamento aqui, para depois a gente começar a fazer a nossa alça. Ó, cheguei aqui, vou fazer. Gente, será que esse novelo vai dar certinho? Olha aqui, só falta esse aqui. Eu até peguei um outro ali pra ver, mas a gente já tá terminando, né? Ó, terminei aqui. Tem aquele ponto que a gente fez aqui. Esse ponto eu não vou fazer nele. Eu vou fazer nesse que tá com o marcador aqui, ó. Vou fazer os meus 19 pontos altos agora em pontos baixos, ó. Um sobre o outro. Ó. Tô fazendo bem apertadinho, porque o meu ficou bem larguinho. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Que eu falei com vocês que a minha cava normalmente em torno de 30, 32, dependendo do que eu preciso. Nossa, eu joguei um negócio longe agora. Quando a gente fecha assim, ó, se você medir essa cava aqui, ela vai estar com 20 e poucos ainda, ó. 23,5, tá vendo? Só que como eu vou fazer minha alça aqui, vou fazer de uma altura que dê os meus 30 de cava. Então, fica fácil para você fazer a conta aí. É só você saber quanto que precisa. Ai, mas como que eu vou saber cava? Bom, gente, vocês podem fazer igual costureira faz. Mede a cava assim, ó, no braço, vê o tamanho que ela quer, que ela precisa, né? Divide aqui. Divide por 2, porque eu falo 32 tamanho assim, né? Mas o que é normalmente é em volta toda, ó. É dividido, ó. 62 mais ou menos, tá vendo? Que vai dar 31, 30. Vamos colocar 60 aqui, ó. Aí você vai colocar ali no braço ali, vai ver se tá bom de cava pra pessoa. Ou você pode fazer um Google aí e perguntar qual é o tamanho de cava para um tamanho M, para um tamanho G, né? Caso você esteja fazendo. Ou pedir a sua cliente, se você estiver fazendo para uma cliente, medir a cava aqui, ó, de alguma blusa que ela tem, de algum vestido que ela goste, pra você ter uma noção de tamanho de cava. Só que, assim, é igual, gente, até costureira, eu falo isso em todos os meus vídeos, até costureira você tem que fazer prova, não tem? A crocheteira tem essa mania de querer fazer um negócio e entregar e sem ter uma prova, sem ter nada. Então, eu aconselho, para você que trabalha com vestuário, é sempre bom ter uma modelo de prova, alguém que tenha mais ou menos o mesmo tamanho, para você pelo menos provar nessa pessoa, ou um manequim. Ou se sua cliente for da mesma cidade, pede para ir lá. Vem cá, experimenta, vamos ver a altura aqui certinho, para fazer aqui a parte daqui. Poxa, é tão rapidinho, não custa nada a pessoa ir lá, porque, cara, é um negócio personalizado, né? Uma coisa que você tá fazendo do tamanho certinho dela. Então, eu aconselho fazer isso. Mas se caso a pessoa não for da sua cidade, tente alguém que tenha mais ou menos a mesma altura, o mesmo quadril, o mesmo busto. Pede uma vizinha, pede alguém. Ué, gente, esses dias eu tava fazendo, eu não trabalho com encomendas, mas eu tô fazendo um presente para uma pessoa que ela é tamanho 34. O quadril era em torno de 80 e poucos, 90. Só que eu tô fazendo uma surpresa. Eu procurei no Google. Tamanho 34, quanto é de quadril? No máximo 90 centímetros. Aí meu filho é bem magrinho, né? Aí eu falei, vem cá, experimenta aqui. Ele morreu de rir. Ele teve que experimentar pra mim. Ó, tô olhando aqui aonde que tá a meu... Deixa eu ver se tem 19 pontos aqui, porque ali tá meio confuso. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... 18, ó. Eu ia pular esse, ó. E 19, então tá certo. Aqui, ó. Contei aqui, porque nesse lugar aqui ficou meio confuso. E aí eu volto a fazer 2 pontos baixos. Então é isso. Eu pedi o meu filho, gente. Ele tem pouco quadril, ele é magrinho. Experimenta aqui pra mim isso aqui. É uma roupa de mulher, mas experimentou pra ver se no quadril tava tudo certo. E tava. Então, ó, vou fazer essa volta todinha aqui, ponto sobre ponto. Vou fazer tudo, gente. E já volto. Voltei aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei aqui, que eu fiz 2 pontos, eu fiz uma correntinha e passei a fazer os 30 pontos baixos aqui. Aí, depois no outro eu fiz a mesma coisa, uma correntinha e fui fazendo 2 pontos baixos em cada ponto, tá? Só pra poder ficar esse... aqui mais arrebitadinho assim. Aqui eu pego agora, eu corto o meu fio. Gente, sobrou só um pouquinho de fio desse aqui, olha que bom. Não vou precisar abrir outro negocinho de linha. Ó, aí eu vou fazer aqui, eu não sei se eu já fiz, que a gente vai fazendo, vai gravando, demora dias às vezes. Ó, tirei e agora eu vou fazer como se fosse aquela correntinha da lateral ali, que eu fiz nos outros. Eu venho aqui, ó, nesse meu próximo ponto e faço a minha correntinha aqui. Escondo meu fio. Ó, só isso. Vou esconder o meu fio e agora nós vamos pra alça.
A alça eu vou fazer de um lado e já volto para mostrar para vocês do outro já prontinha, já de um lado, e já explico para vocês como que a gente faz a outra, tá? Como são duas alças, para mim fica mais fácil, porque eu vou testar ali, ver se vai ficar legal e volto. A alça é aquilo que eu falei com vocês, né? Você vai medir aí no seu cliente, na sua cliente, em você, para quem que você estiver fazendo. Fizemos aqui, ó, tudo bonitinho. É bom cortar os fios, né, Juliane? Depois a gente corta tudo. A minha outra tesourinha, aquela de pequenininha, sumiu. Não sei, acho que tá lá na minha sala, onde eu tava fazendo o vestido. Bom, tá aqui. Eu tinha visto um pedaço de fio. Coisa, não tá mais, não. Então, agora eu vou... vou falar uma coisa. Não preciso falar com vocês, mostrar eu fazendo, né? Mas eu vou fazer pontos baixos aqui também, ó. Como a gente fez aqui duas correntinhas, acho que eu vou fazer isso. Deixa eu mostrar, né, gente? Eu e as minhas coisas. Não vou usar essa agulha, não, tá? Então, vou usar essa agulha a 3,5. Cadê ela? Sumiu. Juliane, que benção. Caiu. Tava no chão. Por que que eu vou usar essa daqui, a maiorzinha um pouquinho? Pra não ajustar esse finalzinho aqui. Eu não quero que ajusta. Vou aproveitar aqui pra esconder esse fio, então vou começar do lado de cá, ó. Vou começar em qualquer lugar. Vamos fazer assim, ó. Aonde tem ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Comecei com uma correntinha e um ponto baixo. Puxei. E aqui dentro, 2 pontos baixos. Exatamente como tá aqui, ó. Um ponto baixo e aqui dentro, 2 pontos baixos. Só isso. Só vou fazer esse acabamentozinho aqui no final, ó. Pra poder ficar mais bonitinho, não ficar enrolando, né? Porque essa correntinha aqui parece que fica meio que embolando o final. Você dá mais um pezinho aqui, ó, tá? Só isso que eu vou fazer, não vou fazer mais nada, não. É só esses pontos baixos aqui. Se eu resolver fazer mais alguma coisa, eu volto aqui e mostro pra vocês. Porque agora, do nada, eu pensei, e se eu fizesse? E se nada, Juliane? Não vai fazer nada, não. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer a alça de um lado e já volto pra mostrar pra vocês como que faz a alça do outro lado, tá bom? Então, agora é isso aqui. Vou abandonar a linha vermelha e vou pegar essa cor aqui agora. Eu vou contar um negócio pra vocês, que eu fico empolgadíssima quando as coisas começam, sabe, sai da minha cabeça e se tornam realidade. Eu amo. Olha isso, gente, que perfeição. Eu tô apaixonada. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui embaixo. Até não... Ih, tem que esconder esse fio aqui. Até não fiz ainda os arremates, não, ó. Mas ficou assim, ó. Viu? Que bonitinho. Então, eu vou vir aqui em cima. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quanto que ficou aqui depois de finalizada a minha cava. Pro meu tamanho, deixando bem claro. E levando em consideração que isso aqui cede um pouquinho, tá? O ponto chega no lugar e eu ainda não ajustei, não estiquei ele, ó. Ele ficou com quase 30, como eu disse pra você. Ele ficou bem justinho em mim. Mas, ó, isso aqui ainda vai ceder. Ó, se eu puxar, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, já fiquei com 30. Tá dando pra vocês verem? Tá dando. Entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz isso daqui. Vou começar aqui, ó. Nossa, o fio, olha. Bastante fio, graças a Deus. Ó, vou pegar aqui aonde eu fiz a correntinha. Aqui, ó, tem gente falando, gente, é vizinho, tá? Vou aqui prender o meu fio. Prendi, ó. E aí, agora eu volto a fazer os meus pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 35 correntinhas. 6, 7. Vou fazer aqui e já volto. Vou fazer aqui 35 correntinhas. Esticando, eu fiquei com mais ou menos 23 centímetros de correntinha, tá bom? Se eu prender aqui do outro lado, ó, também naquela correntinha que eu fiz aqui, ó. Prendi. Ok? Ó. Eu fico, com certeza, com muito mais do que 30, que seria 30, 32, 31, que seria uma cava normal pra mim. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração que eu vou fazer mais alto aqui. Então, eu não posso ter uma cava certa, certinha, certinha, certinha. Ó. Fiquei aqui com, ó, deixa eu esticar, 34 centímetros. Ó.
34 centímetros. Não, 34 não, 35 centímetros, perdão, falei errado. 35 centímetros. Então, para vocês verem que ele vai diminuir, entendeu? Então, você tem que pensar que a cava tem que ficar um pouquinho mais larga do que você usa habitualmente ou a sua cliente. Aí, eu coloquei 35 correntinhas aqui. Peraí, deixa eu colocar o ponto de jeito diferente aqui, ó. Peraí, aí colocar daqui pra lá, pra facilitar eu voltar. Bom, prendi aqui com baixíssimo, não prendi nada, e vou prender o meu fio. Pronto, prendi o meu fio e vou fazer pontos baixos, gente, é só pontos baixos. Eu vou deixar esse aqui que eu prendi e vou começar nas correntinhas próximas. Vou fazer, ó, um ponto baixo, e rodar fazendo pontos baixos. Vou fazer aqui até chegar aqui e já volto, ó, ponto baixo. Eu tô pegando 2 laçadas, tá? E tô deixando só uma. Ó, assim. Vou fazendo aqui e já volto. Ponto sobre ponto. Ó, cheguei aqui, quero mostrar pra vocês isso daqui. Eu vou fazer aqui onde eu prendi, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, aonde eu comecei a fazer ponto baixo aqui, ó, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Eu fiz aqui, eu fui pro próximo. Acho que dá pra fazer um aqui em cima, aqui, ó, porque ficou feio esse meu. E aí, eu sigo aqui fazendo ponto sobre ponto. Se você quiser, eu vou fazer circular, tá, gente? E agora eu vou fazer 5 carreiras. Como que eu fico sabendo qual a carreira, Ju? Você pode marcar esse primeiro ponto e toda vez que passar por ele, você marca o próximo que ficar em cima e assim você vai fazendo até chegar a 5 carreirinhas, tá? Eu não vou fazer fechamento. Se você preferir fazer fechamento, você pode. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou tirar o marcador, fazer o meu ponto aqui, marcar ele e vou seguir fazendo 5 carreirinhas. Na hora que eu terminar as minhas 5 carreirinhas, eu volto aqui e mostro pra você. Eu não quero que fique nenhuma cicatriz, entendeu? Então, eu vou fazer circular mesmo. Já volto. Olha só, minha gente, cheguei aqui, cortei o meu fio, vocês podem ver que aqui eu tenho 5, aqui também ficou com 5, eu corto. Se você estiver marcando, ótimo. Meu Deus, eu tinha colocado aqui a minha agulha. Ai, senhor, eu tinha trazido a agulha junto. Tá bom, pego outra. Tá. Não sei, já perdi minha agulha, gente. Ai, olha essa aqui, tá toda suja. Achei uma. Aí, como que eu faço aqui pra fazer o acabamento? E eu passei o vídeo todo falei no início que a minha unha tava horrível, continuou horrível, eu não fiz. Gente, eu vou fazer ela hoje, se Deus quiser. Ó, aí eu venho aqui no próximo e faço aquela correntinha da parte de cima, escondendo aqui, ó, pra gente poder finalizar a nossa carreirinha. Pronto, alcinha finalizada. E agora, nós vamos fazer a nossa faixa. Aguenta aí que eu vou só... Ah, antes disso, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer uma indicação pra vocês. AP Mundo Laser. Vou colocar aqui... Gente, tava aparecendo o que eu tava fazendo? Nem sei. AP Mundo Laser, ó, tá aqui. São etiquetas, tanto em acrílico quanto couro sintético. Tem assim, ó... Olha que lindo, isso aqui é um sintético. Acrílico espelhado, você pode pedir a que você quiser. Eu aqui, deixa eu ver qual que eu vou colocar, dourada? Não. Eu acho que eu vou colar. Eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó, essa menorzinha aqui. Como é um vestido mais pra festa, eu poderia colocar ela aqui, tá? Posso colocar ele aqui embaixo, que eu acho que vai ficar bonitinho. Posso colocar também, gente, aqui, ó, no fundo, na parte de dentro, porque vai com a sua etiqueta, não tem necessidade de você fazer a sua cliente de outdoor, tá? Então, você pode escolher, eu vou deixar aí os links pra vocês, essa daqui é uma 3x1, ela tá sujinha porque eu não passei nenhum paninho ainda, ela é 3x1,
Você pode escolher o tamanho que você quer e tudo. Vou deixar os links aí tudo bonitinho e o telefone eu já deixei aí, né? Então, indicação minha é a P-Mundo Laser para você fazer a sua etiqueta personalizada, tá? Agora, vamos para fazer a nossa faixa. Ó, vou pegar a agulha número 3,5, que eu quero ficar mais larguinho isso aqui, mais fluido o ponto. E pra mim, gente, isso aqui é pra mim. Eu peguei uma fita métrica de 1,5 m e amarrei na minha cintura e ficou bom. Ficou meio curtinha, mas levando em consideração o que a gente sabe, que o ponto ele chega no lugar depois. Então, eu vou fazer 1,5 m mesmo. Vou fazer aqui 1,5 m de correntinhas. Vou fazer aqui a minha e já volto. Bom, fiz aqui meu 1,5 m de correntinhas. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir aqui 2 correntinhas, venho na quarta e vou fazer pontos altos. Aqui, e aí depois eu vou fazendo ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui ponto sobre ponto até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto. Prontinho, ó, chegamos aqui no final. Eu vou pegar e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, um aumento. Por isso que eu dei uma confundida lá no início. Vou virar o meu trabalho. Aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais uma correntinha e mais um ponto alto, ou seja, um aumento. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Aí, o que que eu vou fazer? Quando eu chegar aqui do outro lado, aqui nessa correntinha aqui, porque nós temos um ponto aqui, temos nessa correntinha, eu vou fazer um aumento também, 2 pontos altos no mesmo lugar. Pois eu vou virar o meu trabalho e iniciar com 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, eu vou ter um aumento em cada lateral. Eu vou fazer isso por 3 vezes. Já fiz a primeira carreira, vou fazer a segunda e vou fazer a terceira. Na hora que eu terminar, eu volto aqui. Olha só, vamos lá, cadê? Onde tava? Ah, eu tava aqui. Então, eu vim e fiz, ó, os aumentos em cada lateral, tá, gente? Ó, ficou assim, com essa pontinha aqui, igual uma faixinha mesmo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Pronto. Bom, cortei aqui o fio e eu quero isso aqui de frente, tá? Então, eu não vou virar o trabalho, vou pegar lá na próxima, vou deixar ela de frente aqui e vou fazer o nosso ponto aqui agora de frente. Tem alguém tocando a campainha aqui em casa. Bom, gente, era o moço do queijo. Aí eu compro o queijo com ele. Vamos lá. Temos aqui, ó, esses pontos aqui. Eu vou pegar na laçada de trás. E vou aqui prender o meu fio. Prendi o meu fio. Vou subir aqui 2 correntinhas que equivalem a meio ponto alto. Pegando a laçada de trás, eu vou fazer mais meio ponto e vou fechar os 2 juntos assim, ó. Aqui vai como se fosse um ponto só, tá? Ou seja, eu acabei de fazer uma diminuição. Vou fazer isso por toda a carreira, pegando a laçadinha de trás do ponto, assim. Ó. Desse jeitinho aqui. Vou fazer isso até lá do outro lado e já volto. Gente, então, olha só, chegamos aqui, fiz os pontos, ó, pegando a laçadinha de trás de novo, né? Eu vou repetindo isso. E aí, sobraram 2 pontos. Sobraram 2 pontos, a gente vai fazer a diminuição, ó. Pegar essa laçadinha, faço metade do ponto. Lacei minha agulha, venho na próxima laçadinha, tiro mais meio ponto e depois eu fecho os 2 juntos. Porque aqui a gente vai dobrar, ó. Se a gente fez aumentos, a gente precisa fazer diminuição. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, mais uma vez, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha que equivale a meio ponto alto. Venho no próximo, faço metade de um ponto e fecho os 2 juntos. Então, aqui eu fiz mais uma diminuição. Vou seguir até lá do outro lado, vou fazer uma diminuição, vou voltar fazendo uma diminuição e no final fazer mais uma diminuição. Vou terminar isso aqui, as minhas 3 carreiras idênticas a que eu te acabei de fazer e já volto. Terminei aqui, ó, fiz a minha última diminuição, cortei meu fio, tá? Deixa eu falar um negócio com vocês. Esse fio ficou pra cá.
Aí vocês podem ver, ó, que ficou assim, ó, igualzinho a outra parte, praticamente um espelho, né? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou fechar aqui o nosso trabalho. Eu até tentei fechar com a linha bege, mas ficou feia. Então, eu vou usar a vermelha. Eu vou pegar pedaços aqui e vou costurando, tá, gente? Eu tinha pensado de pegar o dobro do tamanho, mas aí a linha fica embolando, e a linha de algodão ela vai desfazendo. Então, eu vou pegar um pedacinho, vou fazer, depois eu vou pegar e vou ir fazendo de acordo com o que eu precisar. Eu vou costurando isso aqui, ó. Peguei meu fio, vou pegar aqui, ó, esse fio, eu posso jogar ele ali pra dentro, que ele não vai me atrapalhar. Vou vir aqui em cima, vou pegar aqui, e aí eu vou jogar esse fio pra cá, que eu vou começar a escondê-lo e prendê-lo aqui. Tá vendo, ó? Só de ter fio aqui já começa a embolar, tá vendo? Eu não chamei esse fio pra cá, ele tá vindo, tá vendo? Como que é as coisas? Ó, vou costurar. Vocês estão entendendo, né? Agora que eu falei. Olha, veio o outro que eu nem coisei. Gente, eu detesto ficar costurando as coisas. Detesto. Eu tenho pavor dessas coisas que acontecem com as linhas. As linhas parece que ela tem vontade própria. É mais ou menos isso. E acabo com esse problema. Acabei. Aí agora, jogo ele aqui pra dentro e vou seguir fazendo aqui, ó. Vermelho, e aí pego a laçadinha daqui. Ó, venho aqui no vermelho e pego na laçadinha. Então, eu vou pegando aqui, ó, e vou fechando. Vou puxar um pouquinho pra prender mais, ó. Tá vendo? Então, vai ficar assim, ó. E aí, vai ficar essa nervurinha aqui, igual ficou aqui, ó. Essa laçada aqui, ó. Tá? Então, eu vou costurar tudo aqui até chegar lá do outro lado. Aí, eu volto. Gente, terminei, ó. Ficou lindo assim. Coloquei com a faixinha. Gente, tem até vestido aqui que eu acabei de trocar. Eu me troquei pra colocar o outro vestido pra ver se ficou bonito. Com a faixinha ficou bom e sem a faixa ficou ótimo também. Então, você tem essa opção de fazer a faixa ou não, tá? Então, eu vou deixar aí um vídeo eu usando o vestido. E quero agradecer imensamente você que ficou aqui até agora, que participou dessa aula comigo. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda.